Muito bem, estamos de volta e temos os nossos queridos amigos ouvintes que nos escrevem carinhosamente. E a pergunta é: quando se fecha a fontanela bregmática, a fontanela anterior? Entre 9 e 18 meses. Como se dá o ganho de peso no prematuro PIG? É muito variável, depende do grau da prematuridade, do peso que nasce. Mas o que a gente espera é que até 1 ou 2 anos ele faça o que a gente chama de catch-up. Ou seja, ele tem uma velocidade de crescimento maior do que a criança que nasceu com um peso adequado, e ele ao final de 1 ou 2 anos chega no peso adequado à idade. Então ele vai se recuperando mais rápido, ganhando uma velocidade mais rápida. Por último, autismo tem cura? Pergunta, né? Não sei se eu posso chamar de cura, mas tem uma melhora significativa com o tratamento. E até a gente estava comentando isso aqui no intervalo, né? O importante numa doença psiquiátrica, neurológica, é que você não dê prognóstico, porque o prognóstico ele é muito limitante e a gente realmente desconhece o prognóstico das doenças neurológicas. Tem muitas que melhoram muito mais do que a gente esperaria por uma lógica. Então o melhor é não dar prognóstico, até para estimular a família a ir aonde der. Segue em frente. Então agora a gente vai falar do escolar e depois do adolescente. Então o escolar de 6 a 12 anos, o que ele traz de interessante para a gente aqui na aula? Em relação à cognição, agora chegou a hora de ser capaz de fazer uma avaliação própria, considerar a avaliação do outro. Já dá para ter amigos, né? Não brigar o tempo todo, ser complacente com a opinião do outro, conversar, trocar ideias e fazer operações lógicas, aprender português, matemática e por aí vai. No desenvolvimento físico também é uma fase de repressão e não de estirão, né? Ele vai só pouquinho em pouquinho, 3 a 3,5 kg por ano, 6 centímetros por ano, 5 a 6 centímetros por ano de crescimento. Só na puberdade é que vai ter uma aceleração disso. Escolar, de 9 anos, é encaminhado para atendimento médico pela professora, pois apresenta mau rendimento escolar. Segundo o encaminhamento, a criança apresenta dificuldade para a leitura e para compreender os textos que lê, muito embora pareça compreender a aula e o que é explanado pela professora. A avaliação no ambulatório mostra que durante a leitura a criança apresenta hesitações, pronuncia mal as palavras e com grande esforço é difícil para ela ler. Mas o que a gente vê aqui ao longo é que ele compreende os textos quando são falados, quando são explicados. Ou seja, uma criança com uma inteligência normal, só que tem uma dificuldade muito grande de aprender a ler e escrever. Qual é a nossa principal hipótese diagnóstica nesse caso? Transtorno desintegrativo da infância, distúrbio de déficit de atenção, lesão do aparelho fonador, fobia escolar, tem medo de escola, ou dislexia. A criança inteligente que não consegue aprender a ler e escrever por um defeito específico nessa capacidade tem dislexia. Como é que trata a dislexia? Acredita-se que seja um problema na formação dos fonemas. Então trabalhar com fonoaudiólogo, com um psicopedagogo, que é o explicador, a professora particular, papai e mamãe lendo junto em casa, até que em um momento a criança vai conseguir. Eu já li que o disléxico teria dificuldade que nós, que não temos a dislexia, teríamos para ler um texto, em vez da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. A leitura fica lenta, mas com treinamento se chega à normalidade. Então, criança inteligente que tem dificuldade de aprender a ler e escrever, pensar em dislexia. Esses são os dois problemas do escolar. Aliás, hoje em dia, é muito comum a gente receber no ambulatório uma cartinha da escola dizendo que há uma dificuldade de aprendizagem daquela criança. O que me dá vontade de retornar imediatamente a cartinha à escola, até porque eu não fui preparado para melhorar a aprendizagem de ninguém, eu não fui preparado para isso, para alfabetizar ninguém. Então, eu devolvo. Mas é importante que antes de devolver a cartinha, eu identifique 2 problemas que aí sim o pediatra tem que identificar, pontuar e tratar, encaminhar para tratamento. Esses 2 problemas são dislexia, que é a criança inteligente que tem dificuldade exclusivamente para aprender a ler e escrever, dificuldade de leitura, que é um impedimento enorme para seguir em frente na escola, né? Tem que aprender a escrever, não dá, tem que aprender. E aí você encaminha para fono, para o explicador, orienta e tal.
E o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que você deve identificar como pediatra e tratar, ou encaminhar para o neuro e tratar, enfim. Esses são os dois problemas que o médico, o pediatra, consegue identificar e tratar. Ah, a criança tem um retardo de aprendizagem. Eu realmente não sei como resolver. Aí eu retorno ao professor. Bem, aí é o teu papel, né? Não tenho muito como ajudar. Mas é importante que eu descarte dislexia, só reforçando, não é uma criança com retardo intelectual. Essa também não aprende a ler, só que ela tem dificuldade em todas as áreas. O disléxico ele é inteligente, só que ele tem dificuldade na leitura. Então ele vai trabalhar isso. E o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um diagnóstico bem na moda, né? É o pequeno capetinha, né? O 666. É o seguinte, para eu fazer diagnóstico de hiperativo, o diagnóstico já começa assim. Entra no seu consultório, passa 1 minuto, você quer que a consulta já tenha acabado? Provavelmente você tem um hiperativo ali com você. A mãe tenta contar a história, ele não deixa. Ele interrompe, fala por cima. Você está com o esteto aqui nos ombros, ele puxa seu esteto, começa a te enforcar. Você, pera aí, cara, pô. Aí você tenta examinar, ele pula da maca, sai da maca, corre. Cara, é uma consulta terrível, né? É um capetinha. Agora, para eu fazer esse diagnóstico, ele tem que ter pelo menos 6 anos. Porque o pré-escolar, ele naturalmente é hiperativo. O escolar já fica mais tranquilão. Então, pelo menos 6 anos e continua com aquele comportamento exagerado, né? Ele tem essas alterações há pelo menos 6 meses. E ele tem no questionário criado pelos psicólogos, psiquiatras, para fazer o diagnóstico da hiperatividade, pelo menos 6 perguntas com resposta positiva. São 18 perguntas. Interrompe quando você fala, não consegue ficar parado. São várias perguntas. Então você faz aquele questionário, se 6 forem positivas, fala a favor de hiperatividade. O problema é que quando a mãe leva para a consulta, ela já está querendo um diagnóstico para que dê um remédio para que a criança melhore. E às vezes a criança não é hiperativa, às vezes a criança é mal educada. Às vezes a criança tem dificuldade na escola porque tem dificuldade. E não é por hiperatividade, né? Talvez seja mais fácil encontrar um diagnóstico, dar um remédio e pronto. A Ritalina, que é o tratamento da hiperatividade, é um estimulante. Isso é engraçado, né? Porque a primeira, assim, pela lógica, né, quem é hiperativo tem que tomar um relaxante, mas não. Você dá um estimulante que estimula o lobo frontal e aquilo controla mais o organismo. Controla mais o comportamento. Então, você dá um estimulante. Uma medicação que relaxa vai ter um efeito péssimo. Então tem que ser um estimulante. E a Ritalina, que é esse estimulante, ela é estimulante para todo mundo, mesmo para quem não tem hiperatividade. Ela aumenta o poder de concentração realmente. Agora, ela pode causar um efeito colateral que são convulsões. Quer arriscar? Para estudar? Acho melhor não. E em alguns países que são preocupados com a educação, que eu acho ótimo, queria que o Brasil fosse assim, mas alguns países que passaram da conta, que já passam a ser obsessivos com a educação, como nos Estados Unidos, eu vi um relato no ano passado que 30% das crianças americanas tomam Ritalina. Não é possível que 30% da população americana seja hiperativa. Isso é para melhorar desempenho escolar, cara. É um absurdo assim, sem fim. Da mesma forma que há uma sugestão de que a idade mínima para o diagnóstico seja 4 anos. O que atrapalha a minha piadinha aqui, né? Do mini capeta. Atrapalhou, me quebra todo. E, assim, eu não tenho como afirmar isso. Se vocês disserem que eu falei, eu vou falar que é mentira. Mas até quanto não há uma pressão da indústria farmacêutica para baixar a idade de diagnóstico e permitir o uso da Ritalina a partir de 4 anos? É uma indústria de bilhões. Então, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar esse diagnóstico de hiperatividade. Até porque eu sou de uma geração onde as pessoas eram bastante heterogêneas e isso era aceito. As pessoas continuam heterogêneas, continuam diferentes. Só que isso não é muito tolerado hoje em dia, né? Todo mundo tem que ter um bom desempenho. Eu me lembro, quando eu era criança lá na escola, pequeno lá em Barbacena, como diria o outro, né? Tinha um cara que era muito inteligente, tinha um cara que tinha mais dificuldade, tinha um cara que era um atleta nato.
Enfim, cada um de um jeito, cara. Mas não, agora tem que padronizar, 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 e entra a medicação. Tudo bem, eu não estou dizendo que não existe hiperatividade. Longe disso, existe. O hiperativo é aquele cara que não tem controle nenhum, mas ele é raro na população, ele não é tão frequente, ele não é 30% da população. Está longe disso. E como é que eu identifico o hiperativo? Como eu falei para vocês, às vezes a mãe quer uma solução para o problema. Então, uma boa forma de você lidar com isso e conseguir um diagnóstico mais firme, de mais certeza, me orientaram uma vez a fazer o seguinte, eu achei essa orientação ótima. Manda de volta para casa e pede para fazer uma agenda, um diário. E volta daqui a algumas semanas. Não precisa nem trazer ele, só o diário. Porque aí você vai olhar aquele diário e comparar aquilo com o questionário. E ali no diário vão ter alterações que correspondem às perguntas. E o que não tiver no diário, aí eu complemento com as perguntas da lista. Seria uma forma de não ficar induzindo o sim, né? Faz isso, sim, 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 sim. Bom. E outro detalhe importante do hiperativo é que ele não tem controle sobre isso. Então o hiperativo, ele é hiperativo aqui, na escola, em casa, na rua, nas brincadeiras do play, enfim. Ele é um inconveniente em todos os lugares. Ele não tem controle algum. Né? Então quando você vem uma queixa de que ele está mal na escola, mas em casa é um tranquilo, é santo, é obediente e tal, esse não é hiperativo. Há um problema na escola. Temos que averiguar o que está acontecendo. E o contrário também é verdadeiro. Na escola vai muito bem, mas em casa ele quebra tudo. Então problema, alguma questão na educação em casa. Outra coisa eu acho que vale a pena medicar um paciente que você faz diagnóstico hiperativo quando ele tem prejuízo com a hiperatividade. O que é o prejuízo para o escolar? Ir mal na escola. Desempenho escolar do hiperativo, por característica, ele é ruim. Agora vamos pensar uma outra criança, uma criança que é muito inteligente, acima da média. As pessoas acima da média? E aí a criança faz um problema de matemática, todo mundo demora 10 minutos, em 1 minuto ele já resolveu. O que ele fará nos próximos 9 minutos? Ele vai quebrar tudo. Entendeu? Então, o que tem um desempenho escolar muito bom, eu desconfio muito que ele não seja hiperativo. Eu tenho um pouco de dificuldade de fazer esse diagnóstico, mesmo com esse apoio dos questionários e tal. Até porque não tem um exame laboratorial ou de imagem que eu possa fazer. Eu me lembro de uma vez, raramente eu trato na primeira consulta. E quando eu acho que eu ainda peço um parecer da neuropediatria ou da psiquiatria para ver comigo. Eu me lembro que uma vez eu tratei de primeira, quando chegou uma mãe, com um garoto que devia ter uns 10 anos, e o garoto assim, tinha características de hiperativo, aquela consulta difícil, ele o tempo todo interrompendo, se mexendo lá, e a mãe me contando que assim, quando ela ia numa festa da família, quando ela chegava, todo mundo ia embora. Aí eu fiquei uma cena meio tragicômica, né? Fiquei imaginando ela chegando na festa, né? E todo mundo, cara, agora que você chegou, eu tenho que ir embora, vou levar minha avó na musculação agora, tá na hora, né? Uma série nova, infelizmente. E aí ela começou a falar isso, cara, aquela situação aí, começou a chorar, cara. Eu falei, caraca, Ritalina, Ritalina, passei no dia. Passei e mandei para casa. Melhor coisa para saber se o diagnóstico está certo é a resposta ao tratamento, né? Cara, volta o garoto na outra consulta, no que a mãe chamou de momento, doutor, esse aqui é o momento Ritalina, que a Ritalina dura poucas horas, né, a ação. Você usa assim de manhã para ir para a escola e depois tem uma que é a retarde que dura mais tempo. E geralmente você não usa no final de semana, usa para a escola, para o trabalho dele, né? Mas o garoto foi lá depois de ter tomado a Ritalina, logo depois, né? O garoto chegou tranquilo, cabelinho cortado, estava até mais arrumado, estava feliz, cara. E ela falou, o desempenho dele na escola melhorou. Super bom. Já teve outro também? Tem que contar também a falha, né? O lado ruim, né? Teve outro que eu falei, esse é hiperativo. Aí passei uma Ritalina. A mãe voltou na semana seguinte, esperou um mês não. Falou que ele estava enfiando a porrada em todo mundo. Aí o moleque deu um soco na residente. Falei, caraca, o que está acontecendo, rapaz? Era um transtorno obsessivo compulsivo. Aí eu mandei para a psiquiatria e melhorou. É difícil fazer esse diagnóstico. Mas cabe a gente sugerir esse diagnóstico para melhorar o desempenho escolar.
Saindo disso, dificuldade de aprendizagem, aí já fica mais difícil para o pediatra. Tem gente que se especializa nessa área, mas para o pediatra geral é identificar isso aqui. Olha essa questão. Escolar de 12 anos é levado para consulta devido a baixo aproveitamento escolar. Segundo a mãe, o paciente é bastante inteligente, mas vem deteriorando seu desempenho ao longo dos anos, com piora acentuada nas últimas séries do ensino fundamental. Não consegue se concentrar nos trabalhos, termina tudo muito rápido, de forma incompleta, e evita envolver-se em atividades que requeiram muita atenção. Em casa, o relato dos pais é que é um menino agradável, fácil convivência, o mesmo acontecendo no seu grupo social, com os amigos. Com base nesse quadro clínico, a conduta em relação ao diagnóstico e tratamento é: isso é um TDAH, vamos tratar com metilfenidato, que é a Ritalina. Vamos tratar, é um TDAH, vamos tratar com antidepressivo tricíclico, que é um dos tratamentos também. Tem uma dificuldade específica do aprendizado, vamos solicitar uma avaliação psicopedagógica. É um TDAH com transtorno oposicional desafiador, encaminhar para tratamento psicológico. E há uma dificuldade específica de aprendizado, mais a hiperatividade, tratamento com antidepressivo. Olha o detalhe da questão. Na escola, muito mal. Em casa, tranquilo. Isso não é hiperatividade. O hiperativo, como falei para vocês, ele não controla o comportamento dele. Então, ele não é hiperativo num lugar e é no outro. Não. Então, esse paciente tem uma dificuldade específica de aprendizagem que vai piorando ao longo dos anos. A escola vai ficando cada vez mais difícil, né? Se você tiver uma dificuldade da base, cada vez pior. Solicitar avaliação psicopedagógica, letra C. Agora a gente entra na adolescência, uma fase maravilhosa da vida, né? Que a gente fica mais bonito, né? Que a gente errado. 10 aos 20 anos, 3 períodos distintos, inicial, médio e final. A fase inicial pode ser ali dividida de 10 a 13 anos, a média de 14 a 16 e a final para cima. A gente tem o desenvolvimento biológico, né? A produção adrenal de androgênio já pode dar um sinal antes da puberdade, já ocorrendo às vezes aos 6 anos, é comum o que a gente chama de adrenarca precoce. É uma produção de androgênios, só que pela suprarrenal. Ela não leva ao desenvolvimento de caracteres sexuais secundários definitivos, mas ela pode levar a aumento de pelo pubiano e odor axilar. Então é a adrenarca precoce que a gente vê aos 6 anos. Isso não é a puberdade precoce verdadeira. Antes da adolescência, é comum, se você dosar, observar aumentos de LH e FSH, mas sem nenhum efeito no organismo. Quando é que realmente começam as mudanças? Quando aumenta a sensibilidade da hipófise ao GNRH. GNRH é hormônio, R é de release, de liberação de gonadotrofinas. Ele é secretado pelo hipotálamo e atua na hipófise, que vai liberar as gonadotrofinas, LH e FSH. No sono, principalmente, uma liberação pulsátil de LH, FSH. Por isso que é bom dormir, né? Para crescer, para se desenvolver. E o aumento dos androgênios e também estrogênios, mas os androgênios não da adrenal, e sim das gônadas. Quando a gônada começa a secretar hormônio, é que começa a puberdade. E aí, para a gente marcar fisicamente a puberdade, existem os estágios de Tanner, que na mulher são definidos pelas mamas e pelos pelos pubianos, e no homem, pelos pelos pubianos e pela genitália. Esses estágios variam de 1 a 5 e eles não são sincrônicos. Geralmente a evolução dos pelos pubianos vem um pouquinho atrás, até que no final, no 5, G5P5, M5P5. Aí iguala tudo. Então, por exemplo, o G2 precede P2 em um ano e meio. Então, aqui as fotos do Tanner. Como é que a gente trabalha com isso no dia a dia, no atendimento do adolescente? Pega o gráfico, examina o paciente, pega a foto e olha. E na prova? Na prova tem que saber, né, de cabeça. Os caras querem cada coisa, né, que a gente saiba essas fotos de cabeça. Então saberemos. Se eles querem que a gente saiba, a gente vai saber. Então vamos lá. No menino, G1 até G5.
porque é a genitália. Então, G2, G3, G4, G5. G1 é o menino pré-púbere. A genitália dele é infantil. G2 começou a puberdade do homem, do menino. O G2 tem como característica o aumento da bolsa escrotal, o aumento do testículo. Só aumenta o testículo. O que vai continuar acontecendo no G3, no G4 até o G5. Só que aí a gente vai usar outros parâmetros. Quando aumenta só o testículo, fica maior do que 3 centímetros cúbicos. E como é que eu vejo isso? Pelo orquidômetro de Prader. Tem lá um orquidômetro, aquelas bolinhas de plástico, você compara com o tamanho do testículo. Geralmente o orquidômetro, as 3 primeiras até 3 centímetros, tem uma cor. Ele muda de cor a partir de 4, para te facilitar, mostrando que houve uma mudança. Então, passou de 3 centímetros cúbicos, passou a partir de 4 centímetros cúbicos, começou a puberdade do homem, geralmente em torno de 9 anos e meio. E aí continua crescendo o testículo, só que no G3, o pênis também cresce, só que em comprimento principalmente. No G4, o pênis cresce em comprimento e em diâmetro, e a glande fica evidente. E a descrição do G5 é que é a genitália tipo adulto. É assim que cai na prova. Aí é G5. Então, G1, genitália pré-púbere. G2, cresceu o testículo. Já marcou o início da puberdade. G3, além do crescimento testicular, cada vez maior, cresce o pênis em comprimento. G4, a glande fica em evidência, porque o pênis cresce em largura também. E G5, genitália masculina adulta. E o pelo pubiano? O pelo pubiano, a descrição de P1, P2, P3, P4 e P5, ela vai ser semelhante nos homens e nas mulheres. Porque P1 é pré-púbere, não tem pelo pubiano. No P2, está nessa foto aqui, tem pelos fininhos, curtos, escuros, peronomútil, não tão escuros assim. P3, aí eu já tenho um pelo pubiano mais escuro, mais espesso, bem encaracolado, coisa que no P2 não tinha. Então P2 fininho, curto, reto. No P3, o pelo mais encaracolado, mais espesso. No P4, a descrição do Tanner é pelo pubiano tipo adulto. É assim que vai cair na prova. Só que sem a distribuição completa do adulto. Qual é a distribuição completa do adulto? O P5 pega a face interna da coxa. O P4 não pega a face interna da coxa. Essa é a diferença do P4 para o P5. Então, P1 não tem pelo pubiano, P2 são pelos pubianos ainda que nem parecem pelos pubianos, fininhos, curtos, não tão escuros. No P3, já bem encaracolado, bem espesso, bem escuro. P4 e P5, tipo adulto. A distribuição no P5 pega a face interna da coxa. E tem uma descrição no Marcondes de P6, que são os pelos pubianos subindo para cá em direção à cicatriz umbilical. Essa descrição só tem no Marcondes. Pode ser que caia numa prova aqui de São Paulo, mas em outras não vai cair. E a mama? Na mulher a gente já viu então o pelo pubiano, é a mesma descrição que nos homens, e na mama a gente tem M1, M2, M3, M4 e M5. M5 a mulher adulta, M1 pré-púbere, não tem tecido mamário. M2, começou a puberdade da mulher. Vê que no homem o que marca o início é o aumento testicular, e não pelo pubiano. Pelo pubiano é sempre depois. E na mulher é o crescimento mamário. E depois de um ano e pouco, é que vem os pelos pubianos. Então M2 começou a puberdade da mulher. Tem tecido mamário só debaixo da areola. Só debaixo da areola. É o broto mamário. Geralmente em torno dos 10 anos. Mas pode começar tão precoce como 8 anos. E no máximo começa com 13 anos. Os limites de início da puberdade são na mulher de 8 até mais 5 anos, até 13 ainda dá para aceitar como normal, e no homem de 9 até mais 5 anos, até 14. Os limites para início. Muito bem, mas geralmente em média aos 10 anos começou a puberdade da mulher. Tecido mamário só subareolar. No M3, a gente pode dizer que o M3 e o M5 são muito semelhantes, só diferem em tamanho. Porque tem tecido
debaixo, além de debaixo da areola, também além da areola, no corpo da mama mesmo. Começa a ficar uma mama maior. Eu também poderia, se eu disse que M3 é um M5 menor, o M4 é o intermediário, perfeito. Só que o M4 tem uma característica própria, que a areola se eleva por sobre o corpo da mama. Então ele faz um relevo. Olhando a mama assim, com a mulher deitada, a mama vem, de repente vem a areola e depois o mamilo. A areola faz um relevo sobre o corpo da mama. E se eu fizer um comparativo, quando eu vou ler o Tanner do homem, no G4 tem assim, a glande fica evidente. E no M4 da mulher, a areola ganha destaque. Então, M1 não tem mama, M2 tem tecido subareolar só, M3 vai além da areola, M4, a areola se destaca do corpo da mama, e M5 esse destaque já não existe mais. Por isso que o M5 e o M3 são iguais, só diferem no tamanho. Beleza? Agora sabemos isso, hein? Dominando, dominando. Então, nas meninas, qual é mesmo o primeiro sinal de adolescência? Deixa eu apagar aqui, enquanto vocês me dão a resposta, que é o M2, que é o broto mamário. Entre 8 e 13 anos que ele aparece. E a menstruação? Apareceu o broto mamário, cerca de 2 anos e meio, 2 anos depois, menstrua. Geralmente entre 9 e 16 anos. E a menstruação costuma ser em torno do pico do estirão puberal. Quando aparece o broto mamário, a velocidade de crescimento da menina, por ano, passa a ser entre 8 e 9 centímetros por ano. E aí ela cresce, cresce, cresce nessa super velocidade. Quando a velocidade começa a diminuir, ou seja, próximo do pico do estirão, ela menstrua. Aí será que depois que ela menstruar vai parar de crescer? Não, ainda cresce, mas cresce muito pouco. Vai crescer mais 6 centímetros em 2 a 3 anos. Não é 6 centímetros por ano, não. É mais 6 centímetros no total. Então, realmente, quando menstrua, falta pouca coisa para crescer. Nos meninos, os testículos começam a crescer em torno de 9 anos e meio, e aí ele entra também no estirão dele. É um pouquinho depois do da mulher, né? Só que tem um detalhe. O pico do homem é mais alto. Ele fica entre 9 e 10 centímetros por ano. Um adolescente de 17 anos do sexo masculino procura um ambulatório devido a um aumento mamário bilateral. A anamnese revela que essa alteração surgiu aos 13 anos e persiste até o momento com acentuação gradativa, causando dores no local e perturbação emocional. O exame físico, Tanner G5 e P5, já chegou no Tanner final. Altura percentil 75, peso no percentil 50. Ginecomastia bilateral importante. Olha o que essa frase diz aqui, que deve ser bastante valorizado nesse caso. Ele tem uma altura percentil 75 e peso no percentil 50. Ele não tem obesidade. Porque uma das causas que confunde o diagnóstico de ginecomastia é a obesidade, que aumenta a gordura. Parece que o adolescente tem ginecomastia, ele tem que emagrecer. Mas esse que tem um percentil de estatura maior do que o de peso, ele está longe de ser obeso. Ele, ao contrário, é magro, mas ele tem a mama grande, tem uma ginecomastia. O que fazer nesse caso? Avalia o cariótipo, remove cirurgicamente tecido glandular, observa até os 20 anos, mais 3 anos, ou solicita um perfil hormonal. Olha só, é comum, entre 40% e 65%, metade dos meninos, quando entra na adolescência, tem uma discreta hipertrofia mamária, sente dor no local, isso depois passa. É um pouco imperceptível, mas não é um crescimento mamário muito grande. É discreto. Ginecomastia de fato, em menos de 10% dos homens. Quando esse aumento no seu maior diâmetro, ele é menor do que 4 centímetros, você, em 3 anos, espera que 90% vão resolver. Quando eu vejo esse caso aqui, eu vejo que tudo começou com 13 anos. E ele está com 17, ou seja, se passaram não 3 anos, mas 4 anos. A gente viu aqui no slide anterior que com 3 anos, 90% resolveu. Esse aqui já tem 4 anos de evolução. Esse não vai resolver. Se não vai resolver, o que a gente faz com esse garoto? Encaminha para remoção cirúrgica, até porque ele já chegou no final da adolescência, não vai crescer mais, não vai mudar mais, opera, porque já está causando problema, perturbação emocional. Isso acontece de fato. Ano passado, o guarda lá do estacionamento veio falar comigo, meio sem graça, sou pediatra, sou não, com meu filho.
ele não fica sem camisa, ele tá com uma mama desenvolvida, tinha ginecomastia, né? Isso já durava anos, causando um transtorno enorme para a vida do cara. E aí ele queria conseguir uma vaga lá na cirurgia. Acabou que a gente deu sorte, conseguiu, e ele operou e ficou bem. Beleza. Mas dá para esperar 3 anos, se o diâmetro não for maior do que 4 centímetros. A maioria vai resolver. A grande aceleração do crescimento o pico é quando a criança está no Tanner 3 ou 4, né? Geralmente, o sexo masculino, esse estirão vem 2 a 3 anos depois do feminino. Só que o menino continua a crescer por mais 2 ou 3 anos. Ele começa o estirão mais tarde e termina mais tarde. Numa avaliação de gráfico, seria isso, ó. A mulher começando aqui, ó, em torno de 10 anos, ela começa o estirão, chega aqui a 8, alguns centímetros por ano. Quando ela começa a cair, ela menstrua. Quando começa a cair a velocidade. E o menino não. Ele vai num estirão mais alto aqui, ó, vai a 9,5. Começa depois, acaba depois. Como o estirão é mais alto, a tendência numa mesma família, mesmo papai, mesma mamãe, os meninos, os homens, terem altura maior que as mulheres. O estirão puberal, ele do ponto de vista estético, ele não é tão legal, né? Porque começa primeiro distal. Primeiro cresce mão e pé. É muito comum a gente ouvir, pô, o pé dele não para de crescer. É isso mesmo, é o estirão. Primeiro pé e mão, extremidade, para depois repletar o organismo. Geralmente dá uma esticada e depois ajusta o peso. Então um adolescente é um desengonçado por natureza, né? Depois ele se ajusta, né? E essa evolução corresponde a uma maturação óssea, que aí começa a ser melhor medida, ou começa a ter uma correspondência mais fidedigna com o Tanner. A idade óssea começa a bater com o Tanner, mais do que com a idade cronológica. E por que essa maturação óssea na adolescência se correlaciona com o Tanner? Porque o fechamento das epífises, o crescimento e o final do crescimento, estão sob controle hormonal completo nessa fase da vida. Na adolescência intermediária, entre 14 e 16 anos, é uma fase que a maturação sexual é bastante relevante nessa fase, né? Por exemplo, a menarca, nessa fase, se a menina tiver no Tanner 3, 30% já teve a primeira menstruação. Se for o Tanner 4, 90% já teve a primeira menstruação. E o Tanner 5, geralmente os adolescentes atingem até 17, 18 anos, 95%. Mas tem uns que vão mais tardios, vão até os 20 crescendo. Uma mãe traz seus 2 filhos adolescentes para uma consulta de rotina. Ao exame, a filha apresenta a mama com crescimento e projeção da areola e da papila, formando uma elevação acima do corpo da mama. Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Ó, para o ano que vem eu vou pedir um quadro que aperta o botãozinho e ele apaga. Beleza. Então, ele vai pedir ali no final das contas os critérios de Tanner. Então, uma menina com uma mama que tem uma projeção da areola e da papila, formando uma elevação acima do corpo da mama, quando a areola faz um relevo, a gente está com o que? M4. Viu? Nem precisa olhar a foto. Estão arrebentando. Seguindo, pelos pubianos do tipo adulto. Pelo menos P4, né? Só que poupa a raiz das coxas. Então, é P4. Se ela pegasse a raiz da coxa, face interna, aí era P5. Como polpa não tem na raiz da coxa, então é P4. Então a menina é M4, P4. E ela fala do menino também, né? O filho, aumento do pênis em diâmetro e comprimento, já se evidenciando a glande. Quando é que a glande está evidente? No G4. E o pelo pubiano? Tipo adulto, com distribuição atingindo a raiz da coxa, já é P5, e acima da região púbica. Como foi uma questão aqui de São Paulo, vamos dar uma colher de chá, é P6. Então, gabarito, M4, P4, G4, P6. Tem muita gente que não concordaria, falaria que seria o P5, porque tem gente que não concorda com o P6. Só que não tem entre as opções ali M4, P4, G4, P5, não tem ali. Aí pronto, não dá que... Tem o M4, P5 ali embaixo, mas não é. O M4, P4, G4, P5 não tem. Então a gente fica com G4, P6 e aceita que fez aqui em São Paulo essa questão.
Fernanda, olha que questão difícil. Fernanda tem 13 anos de idade e sua menarca ocorreu aos 12. Em qual estágio do desenvolvimento de Tânia ela se encontra? Eu não sei. Com esses dados só aí, eu acho muito pouco, né? Mas tudo bem. Vamos considerar que a menarca vai ocorrer ou no estágio lá no M3 ou no M4. E que a cada ano evolui um estágio de Tânia. Então, se foi no M3, ela agora está no M4. Se foi no M4, ela agora está no M5, ou no estágio 5. Eu não tenho estágio 5 como opção de resposta, então só pode ser o 4. A questão forçou muito, né? Mas dá para acertar, dá para acertar. A gente tem que ser amigo do cara que faz a prova. Tudo bem, eu entendi você. Sou teu camarada, vou acertar a questão. Um adolescente do sexo masculino, 14 anos e 6 meses, vem à consulta preocupado, pois acha que seu pênis está pequeno. No exame físico, apresenta-se no estágio de Tânia, G2, P2. O restante é normal. Qual é a conduta correta? Então eu falei para vocês que a adolescência do menino Tânia o testículo começa a crescer em torno de 9 anos e meio. Mas a gente pode considerar como normal entre 9 e 14 anos. Ele está com 14 anos e 6 meses. A preocupação dele é o pênis pequeno e ele está no G2, ou seja, ele começou a puberdade agora, ainda dentro de uma faixa aceitável. O que vai acontecer com ele depois? O pênis vai crescer. Então, primeiro o testículo, depois o pênis. Começou com o testículo. Vamos acompanhar. Nada para fazer. Então, qual é a conduta correta? Encaminhar ao endócrino, não orientá-lo quanto à normalidade. E aí, as fases do desenvolvimento, olha, no próximo ano seu pênis vai crescer. Letra B, está certa. Raio-x de idade óssea, não. Acompanhar a velocidade de crescimento. Durante 2 anos, ainda não precisa de tanto, encaminhá-lo ao psicólogo também não precisa. Só orienta e continua acompanhando. Letra B de bola. Dentro dessa avaliação do crescimento, principalmente na adolescência, mesmo nas idades anteriores, é importante que a gente identifique distúrbios de crescimento. E aí a gente vai falar um pouco de baixa estatura. Mas para falar sobre isso, é importante que a gente conheça o alvo genético. Será que aquela criança que eu estou vendo, ou aquele adolescente é baixo, porque a história familiar dele contribui para isso, ou ele tem algum problema? Ele tem um atraso no desenvolvimento? Ele tem alguma síndrome que leva a baixa estatura? Como é que a gente vai descobrir isso? A gente tem que ter referências. E a referência está dentro da família. A pessoa é para o que nasce, né? Então, vamos olhar como é que é a família dele? Vamos olhar a estatura da mãe, vamos olhar a estatura do pai e vamos fazer uma média dessas estaturas. Esse aqui é o alvo genético. Uma média da estatura de pai e mãe. Só que tem um detalhe. Mais ou menos 6,5 centímetros. Para um sexo você soma 6,5 e para o outro você diminui. Quem é que soma e quem é que diminui? O homem soma e a mulher diminui. Então a média da estatura dos pais mais 6,5 é o que eu espero do menino, filho. A média da estatura dos pais menos 6,5 é o que eu espero da filha. Tem gente que apresenta essa fórmula aqui com mais ou menos 13, que é o dobro de 6,5, de fato. Que aí a pessoa usa tudo numa fração só aqui. Tá vendo? Que aí o 13 divide por 2. Eu prefiro fazer a média e somar ou diminuir 6,5. Cada um faz de um jeito, né? Mas o resultado é igual. Aí encontrei lá o alvo genético. Como é que eu trabalho com o alvo genético? Vou lá na curva de estatura, vou aos 18 anos e boto lá, marco lá o alvo genético do meu paciente. É aqui no X. Beleza, esse aqui é o alvo genético. Ele vai crescer exatamente, vai cair aqui? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é uma referência. E para eu melhorar o meu acerto, para a minha bola de cristal funcionar melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar 8 centímetros para cima e vou diminuir 8 centímetros para baixo. Vou encontrar outros 2 valores. Esse aqui, ó, entre o valor mínimo e o valor máximo, é o canal de crescimento da criança. Se esse percentil aqui é um percentil baixo, por exemplo, 15,
esse aqui 10, esse aqui 3, e a criança está aqui dentro, mas havia uma previsão para isso pela estatura dos pais, ele tem uma baixa estatura familiar. Ele nasceu para ser baixo. Ok. Agora, há os casos, por exemplo, que esse percentil aqui é o 75, esse aqui de cima. Esse aqui é o 50, que beleza. Esse aqui é o 25, só que a criança está aqui no percentil 3. Poxa, mas isso não estava programado para ela, né? Ela não estava nesse canal aqui? Ou deveria estar? Aí você olha que ela tem uma velocidade de crescimento anual dentro do padrão, 5 a 6 centímetros por ano. Porque se não for, está crescendo muito pouco por ano, 2 centímetros por ano. Poxa, pode ser que ela tenha uma deficiência de hormônio de crescimento. Mas não, ela está crescendo 6 centímetros por ano e a puberdade não chega. Aí a gente vai conversar com a mamãe e descobre que ela menstruou com 15 anos, quando a média é 12. Vai conversar com o papai e descobre que ele começou a ter pelo na face, ter barba, quase com 18 anos. Ele sempre foi baixinho. Mas quando ele tinha uns 17, 18 anos, ele começou a se pendurar na barra, que recomendaram. Todo dia, ele cresceu. Geralmente a pessoa tem uma justificativa para ter crescido no final da adolescência. E ela podia ter feito o que quisesse, porque ela, na verdade, tinha um atraso constitucional do crescimento. Que acaba que há um atraso no início da adolescência, e a criança cresce depois do que a maioria, em média, mas a estatura final é a esperada. Então, no atraso constitucional, a criança vem numa velocidade anual normal, mas abaixo do esperado para a idade. Quando vai terminando a adolescência, ela não, crescidão. E geralmente as pessoas associam a algum fato específico. Começou a jogar basquete, e aí, falar, aí sim, né? Dependurou de cabeça para baixo. Aí, funcionou. Então, tenta isso. Aí tentar isso que vai funcionar, porque já ia funcionar de qualquer forma. Mas onde eu botei o... Tá aqui, esconde. Mas eu posso passar assim também, tá vendo? 2 irmãos adolescentes procuram um pediatra para saber por que a altura deles é tão diferente. Por quê? A adolescente